Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Esse ano, o mercado internacional enfrentou muitos desafios. Conflitos no Mar Vermelho, greve em portos, aeroportos e até eventos climáticos extremos. Mas mesmo assim, chegamos ao final do ano e agora é hora de olhar para 2025 e começar a planejar com base no cenário atual. Vamos esquecer 2024. Foi eita atrás de eita. Hoje a gente vai conversar com o Cássio, que é nosso diretor aqui na Pluscargo, sobre o que esperar do mercado de logística, do próximo ano. Vamos ver se ele traz boas notícias para a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Cássio, muito obrigada por mais uma vez aceitar o meu convite. E vamos começar com uma retrospectiva? Vamos lá, Soraya. Obrigado aí de novo pelo convite e que responsabilidade é vir falar do ano de 2024 e pior, ou melhor, vamos pensar assim, é o que esperar para 2025, que é a pergunta eu sempre falo que é a pergunta de US$ 1 milhão, mas nesse caso é a pergunta de US$ 10 milhões, dada toda a instabilidade. 2024 foi um ano, eu costumo dizer, desafiador, como talvez a gente nunca tenha tido parecido. O mundo, ele tem suas tensões, historicamente falando, tem seus momentos, tem suas instabilidades, tem suas mudanças políticas, tem essas questões econômicas, faz parte. Mas esse ano a gente teve, talvez, eu acho que a tempestade perfeita, mas não no sentido positivo, no sentido difícil, foi muito desafiador. A gente teve muita coisa junta ao mesmo tempo. Então, como você mesmo falou na sua apresentação inicial, a gente teve um desajuste de schedule na questão marítima, que até hoje não foi solucionado. Esse desajuste é um efeito cascata, né, que trouxe desde do problema de integridade de schedule, atrasos, aumento de transit time, transbordos inesperados, falta de inventário de container em alguns portos especificamente. Isso eu estou falando da importação, e quando eu vou para a exportação, os terminais todos lotados, problemas de janela para entregar o seu container, falta de container vazio. Então, foi realmente essa questão logística foi complicada. Tivemos fechamento do Mar Vermelho, tivemos acidente com o navio. Foi realmente um ano desafiador. Mas eu também vejo com olhos positivos de que os desafios vêm para nos tornar mais fortes, vêm para nos tirar do lugar comum e para a gente pensar fora da caixa. Você acha que algum desses acontecimentos teve um que impactou mais o comércio exterior nesse Olha, ano de 2024? para mim, sem dúvida nenhuma, o fechamento do Mar Vermelho, os ataques terroristas aos navios mercantes. Eu, sinceramente, estou agora, em fevereiro do próximo ano, 29 anos nesse mercado, eu nunca tinha visto um navio mercante ser atacado como foi, né? Navios da Maersk, da MSC, e o Mar Vermelho é a principal conexão entre Ásia e Europa. Então, para nós aqui no Brasil, se a gente olhar bem e falar, não deveria impactar tanto, impacta, porque a integridade de schedule, ou seja, os schedules dos armadores, eles funcionam como uma engrenagem. Quando qualquer coisa sai do caminho ou sai do prumo, todo o sistema entra em colapso, que é o que aconteceu agora. Quem vai lembrar bem, falando da Ásia para cá, a gente sempre teve duas opções de serviço: o serviço direto e o serviço via Europa. E esse serviço via Europa, ele passava justamente por essa rota, que é a rota no Mar Vermelho, para conectar depois o Mediterrâneo e fazer o transbordo, depois vir para o Brasil. Isso trouxe um desajuste de inventário de container, um desajuste de espaço disponível, que foi bastante desafiador para todos nós. Realmente muita coisa aconteceu, né, Cassio? Foi um ano para esquecer. Não sei se foi o pior, porque a gente sempre acha que o que a gente está vivendo é pior do que o anterior, né? Mas esse Exatamente. ano, nossa, era toda semana a gente tinha uma novidade ruim, né? Foi bem complicado. Agora, mediante a esse cenário, como que planeja uma operação em meio a tantas incertezas? Quais são, as práticas necessárias para uma gestão de risco eficiente? Existe? Acho que a primeira coisa é alterar planejamento. E o planejamento passa pelo lead time previsto para a operação, lembrando, lead time desde a saída
da fábrica do exportador até a chegada na sua planta, tá? Falando da importação aqui. Então, trabalhar com lead times curtos é um grande tiro no pé. Porque realmente a gente não tem perspectivas de mudanças ou de estabilizações, pelo menos a curto prazo, dos serviços que estão agora presentes. Falando da Ásia, sim, você ainda consegue trazer um container, por exemplo, de Xangai para Santos em 30 dias, 35 dias, isso acontece. Mas é impossível prever, por exemplo, se vai haver alguma alteração de rota e um transbordo inesperado se faz necessário. E esse transbordo Inclusive, falando inesperado, em transbordo, a gente está com transbordo de exatamente, dias, né, que não estava previsto. Isso também exato. atrapalha bastante, né, todo o Claro, planejamento. porque, pensando também com o armador, para não parecer também que os armadores são os vilões da história, não são, né? Eles são mais uma peça importante nessa engrenagem da logística internacional. E essas decisões, muitas das vezes, de criar um transbordo ou de desviar uma rota, são tomadas por inúmeras situações. E não é negócio para o armador também deixar uma carga, por exemplo, parada em Singapura por 3, 4 semanas. É custo para ele. E muitas vezes, às vezes, tem que deslocar um navio menor para poder escoar aquele container. Esse navio menor não consegue vir para o Brasil, vai ter que criar um segundo transbordo. Então, assim, a gente ouviu relatos de clientes nossos e administramos muito desses casos esse ano, onde foi comprado 30, 35 dias e as cargas levaram 70, 80, 90 dias para chegar. Então, trabalhar com esse cenário de incerteza, a primeira coisa, o primeiro conselho que a gente passa é uma melhor adequação do seu lead time. Ou seja, tentar evitar trabalhar no just in time, ou seja, buscar transtime ou trabalhar com transtime maior, ou, que é uma solução que nós temos aqui no grupo, pensar em estoques de segurança na região. Ou seja, nós temos hoje lá no Uruguai uma gama interessante de armazéns na área de Porto Livre que podem servir de estoque de segurança para muitos desses clientes que trabalham com lead times mais curtos. Então, essa é uma solução que o Grupo RAS tem, que dificilmente outras empresas têm no mercado, que é ofertar essa opção do estoque avançado na região. Ô, Cassio, falando em Grupo RAS, o Grupo RAS, junto com a Plus Cargo, nós trouxemos muitas inovações esse ano. O que você destaca como maior avanço em tecnologia e processos? Bom, primeiro, você falou muito bem de inteligência artificial, né? O grupo já vem, a Pluscargo Brasil, inclusive, foi pioneira nisso, com a criação do seu sistema 10 anos atrás, que é o E-Plus, que é um sistema criado por nós, né? Criado dentro de casa, desenvolvido dentro de casa, que customiza a operação para os seus clientes e parceiros. E o Grupo RAS lançou a plataforma há alguns anos atrás também, que é o ERAS. O ERAS é a plataforma do grupo 24/7, onde o cliente consegue fazer a gestão da sua operação, mesmo, por exemplo, quem não está usando só Plus Cargo, tá? Ou seja, tem uma parte, como eu falei agora há pouco, estocada nos armazéns do grupo. Ele consegue fazer toda a gestão via web, através do ERAS. E o ERAS utiliza ferramentas de inteligência artificial para fazer todo o tracking dos processos dos nossos clientes hoje. Que aí você fala, nossa, tracking é uma coisa comum. Mas quem está no dia a dia e para a nossa audiência que sabe, que está no operacional, que está no dia a dia ali, sabe o quão é difícil hoje trabalhar com as informações, a gestão da informação. Qual a informação correta? O tracking do armador está correto? Está com delay? Eu tenho que acompanhar, por exemplo, as informações online dos terminais aqui no Brasil para saber a data correta da chegada de navio ou horário. Com essas ferramentas de inteligência artificial que o ERAS possui, a gente consegue beber de várias fontes disponíveis. A gente tem, inclusive, dentro do ERAS, um outro sistema que é o sistema só de tracking de navio especificamente, e a gente consegue passar informações aos nossos clientes em tempo real, mais fidedignas com o que é o real. Tá, e como é que você acha que a inteligência artificial e a automação podem impactar a logística em 2025? O que as empresas precisam fazer? O que você dá de sugestão? A gente já sabe o que a gente tem no nosso sistema, o que funciona, como está funcionando, né? Mas o que a gente pode dar de conselho para automação? O que vai impactar a logística em 2025? Isso é uma boa pergunta, inclusive, porque assim, a gente vai vivendo uma mudança mundial, no sentido de fluxo de informação. Então, a informação ela é mais rápida, ela é mais instantânea. A gente vive os tempos do instantâneo,
do online, do delivery. Isso é um caminho sem volta para o mundo. E a logística não foge à regra disso. A gente acabou de falar agora nas últimas duas perguntas, primeiro dos problemas logísticos instaurados. São problemas que existem de fato e afetam a todos. Essa imprevisibilidade de schedule, os problemas locais, tanto de infraestrutura portuária, por exemplo, aqui no Brasil, e também aeroportuária. Veja o que está acontecendo agora no Gru Airport, com backlog de carga, ou seja, um desajuste entre oferta e demanda. Então, essa realidade instaurada, ela não tem grandes novidades para 2025 ou para frente. Então, o que traz de novidade, o que ajuda na gestão? É justamente a gestão da informação. Como chega essa informação? Como prever essa informação? Como prever um potencial problema? Como já saber antecipadamente e apresentar ao seu parceiro potenciais cenários de solução? Porque isso é muito importante também. Você, por exemplo, o freight forwarder com a Plus Cargo, a gente não controla a operação portuária. Tá, como é que eu consigo estar um passo à frente para gerir essa informação e pensar junto com o cliente em potenciais soluções que vão mitigar o seu problema e reduzir custo? Ou evitar extra custos? Tudo isso entra dentro desse rol de informações. E a gente tem dois caminhos. A gente tem o aspecto humano, ou seja, equipes bem capacitadas, bem treinadas e experientes para encontrar soluções no meio do caos, e tecnologia. E você, com um sistema bem automatizado, com utilização de ferramentas, inclusive como inteligência artificial, você reduz a ação humana e o tempo de reação humana. E por isso as coisas estão ligadas. Um profissional bem capacitado e bem treinado, ele consegue usar essas ferramentas para estar 2, 3 passos na frente. Então é mais ou menos essa configuração que eu passo. Aonde a gente olha, e inclusive você cliente, você parceiro que está nos assistindo hoje, capacitar as suas equipes, capacitar os seus times para estar realmente trocando ideias para buscar soluções e utilizar as ferramentas tecnológicas para reduzir o tempo de reação. E esse é o conselho que a gente dá hoje. Cássio, e o que esperar de 2025? Tá bom, eu brinquei no início, né? Você fugiu, mas eu vou perguntar de novo. O que esperar de Claro, 2025? é a pergunta de 10 milhões de dólares. Então, aqui, a gente tem que analisar, primeiro, a conjuntura logística está clara, porque não há, vamos falar de Brasil especificamente, que é onde está a nossa principal audiência, Brasil e América Latina. Não há previsão de investimentos de infraestrutura em 2025. Então, a infraestrutura que nós temos hoje é a infraestrutura que vai atender a demanda de carga em 2025, ok? Então, esse é o primeiro fator. Não há grandes mudanças. Vou falar de Santos, por exemplo, que é o maior porto da América Latina. Nós temos 3 grandes terminais. Esses terminais eles estão cheios de carga e não há previsão hoje nem de chegada de equipamentos novos ou tampouco de aumento de área de atuação. Para 26 e 27 já há planos para isso e a gente pode sim ter mudanças. Para 25 ainda não. Falar do cenário geopolítico, a gente tem alguns cenários, é um cenário tenso. Os mais antigos vão lembrar da Guerra Fria, eu vou chamar de Guerra Fria 2.0. Nós temos um mundo polarizado politicamente, com pouco diálogo, e com 2 grandes conflitos concomitantes, que é a Ucrânia e Rússia, que não terminou, continua esse conflito ali, e o conflito no Oriente Médio, que está escalando de forma perigosa. Começou com uma briga interna, ali Israel com Palestina, já escalou para o Líbano e agora está escalando para o Irã. E quando 2 players grandes como esses, Israel e Irã, entram num conflito, você puxa outros gigantes para esse mesmo conflito e aí ele vai escalando para escalas perigosas. E esse conflito geopolítico também não tem nenhuma previsão de, pelo menos, arrefecer ou sentar para diálogo. Então, esses 2 cenários principais, eles trazem incerteza para nós. Ao mesmo tempo, olhando para o nosso cenário interno, o Brasil tem alguns indicadores econômicos positivos durante o ano de 2024, que deve perdurar para 2025. Por exemplo, aumento do emprego, aumento do consumo. Nós temos, e quando a gente fala de aumento de emprego e aumento de consumo, está intimamente ligado também ao comércio exterior. Porque a indústria, o aumento de emprego está intimamente ligado ao aumento de emprego na indústria, que é quem paga melhor, e a indústria está produzindo mais. O Brasil, não sei se você sabia, mas o Brasil hoje teve um aumento no último trimestre da exportação de equipamentos eletrônicos, por exemplo, materiais elétricos e materiais eletrônicos para países como Estados Unidos e China.
O setor de alimentos, de embalagens, cresceu muito também. Então, quando a gente olha esses aspectos positivos, por mais que haja uma piora em outros indicadores do ano de 2025, a gente espera uma economia mais aquecida, pelo menos no primeiro semestre. Quando a gente fala de economia aquecida, a gente vai falar, sim, de uma oferta de carga, tanto na importação como na exportação, em níveis talvez um pouco mais elevados do que tivemos no primeiro semestre de 2024. Eu vou dividir em dois blocos. Primeiro bloco, primeiro semestre do ano, a tendência é de um comércio exterior um pouco mais aquecido, talvez não com grandes aumentos, mas mais aquecido em relação a esse ano, e um segundo semestre de indefinição, porque aí a gente tem um novo governo nos Estados Unidos, com outra forma de lidar, economicamente falando, com a parte interna. Isso mexe com a moeda em países emergentes como o nosso, como o Brasil, e essa oscilação do dólar, dependendo de uma oscilação um pouco mais alta, pode sim influenciar no ânimo do importador e do exportador. Por isso que eu digo que eu espero o primeiro semestre mais aquecido em relação ao que foi o primeiro semestre desse ano e um segundo semestre de incertezas, que a gente vai ter que esperar, ver como é que a questão econômica interna vai andar e como é que vai andar essa questão externa, principalmente com essa mudança de governo nos Estados Unidos, para a gente conseguir enxergar, então, um horizonte um pouco mais claro para o segundo semestre. Senhor, a nossa ferrovia do Grupo RAS fica pronta o ano que vem Fica. já? Fica. A ferrovia já está pronta pelo governo uruguaio, o que está faltando chegar são as locomotivas. A previsão de entrega das locomotivas é para setembro de 2025, e a gente passa a ser um operador ferroviário já no segundo semestre do próximo ano. Isso sim é uma grande inovação do grupo, um grande investimento, porque não só reduz o custo de transporte do que eles chamam de primeiro tramo, que é Montevidéu fronteira com o Brasil. Então, existem estimativas aí de algo na casa de 30%, 35% em relação ao transporte rodoviário, como também para aquele cliente que busca a questão do selo verde e redução de pegada de carbono, se torna algo interessante também, uma ferramenta de venda interessante para nós. Bom, acho que é isso. Acho que foi super, na medida do possível, né? A brincadeira de mãe de Ná foi bacana. Acho que você conseguiu esclarecer bastante para a gente do mercado logístico, como é que a gente espera, né? O que a gente pode esperar? Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível, né? Eu sou um otimista contumaz, então eu sempre acredito que mercados como o mercado brasileiro sempre geram oportunidades para quem trabalha correto, trabalha certo, de forma estratégica. Eu acho muito interessante esse podcast, é o mais interessante do ano, porque depois a gente assiste, depois de 6 meses, a gente vai ver o quanto a gente acertou, o quanto a gente errou, né? Porque a gente está falando realmente de tendências e perspectivas, e a questão do comércio exterior é algo muito dinâmico e polivalente também, né? Então, mas eu gosto muito de estar aqui, de trocar essa ideia, de dar a minha opinião a respeito das tendências, e espero que tenham gostado aí, e quem sabe 2025 se torne um ano histórico e positivo para todos nós. Nossa, espero, porque todo ano a gente fala que vai ser melhor, melhor, e a gente sempre olha e fala, meu Deus do céu, pegou fogo o navio, explodiu isso, explodiu aquilo, caiu o contêiner no mar. Tomara Exato. que esse ano a logística dê uma trégua para a gente, né? Que já é difícil trabalhar com logística e com esse monte de imprevisto, só piora, né? Mas, Cássio, muito obrigada mais uma vez, foi muito gostoso esse bate-papo com você. Eu que Espero te ver agradeço. mais por aqui. Com certeza. Me convida que eu venho. Lembre-se que a Plus Cargo está com você em todos os momentos, acompanhe os nossos canais, estamos em todas as redes sociais. Precisando de alguma coisa, conte com os nossos especialistas. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.